AbantoCast, seu lugar de fala. Agência Banto, o mundo em contraponto. E a gente chama de infância silenciada porque a própria palavra, né, infância, ela já carrega um pouco essa ideia, né, de um silenciamento daquele indivíduo, daquele ser. Então, a palavra infante, né, que designa esse indivíduo nesse período particular da vida dele, significa o in, né, que é a negação, em latim, né, então incorreto, sempre o in imperfeito, tudo que vem o in antes seria uma negação daquilo, né? Então, o in seria a negação e o fante, que é o participio passado do verbo falar. Então, quem que é o infante? Infante é aquele que não fala, né? Então, perceba que essa noção de um indivíduo que não fala já está marcado na própria palavra infância, né? Não à toa, inclusive, na nossa sociedade, a palavra infância, ela se torna um palavrão, né? Não, se eu me refiro a alguém, por exemplo, como infantil, como criança, a pessoa geralmente se ofende, porque a palavra infância carrega muito essa noção de atributo de desvalor. Mas no fundo, quando eu entendo que alguém não fala, né? Ou seja, ausente de fala, infante, né? Acaba que eu posso tutelá-lo, né? Então, quem não tem fala, ele vai ser tutelado. E, de fato, é esse a compreensão da infância na nossa sociedade, né? Inclusive, é uma categoria que é utilizada como forma de desprezar, por exemplo, outros grupos sociais, né? Em muitos momentos, por exemplo, o próprio negro foi considerado como criança, né? A mulher muitas vezes é associada a uma atitude infantil. Então é um termo muitas vezes utilizado como forma de opressão mesmo, em relação até o próprio povo, né? Quando se dizia o Vargas é o pai do povo, é porque o povo, teoricamente, brasileiro seria equivalente a uma criança e que não sabe dizer por si. Então ela precisa de algum tutor, ela precisa de um pai para guiá-la, né? Então, perceba que a própria palavra infância marca, né, um indivíduo na nossa sociedade, um indivíduo sem fala. Ao longo da história, na verdade, brasileira, você não teve um olhar do Estado para essa questão da infância, né? Durante um bom tempo, o entendimento era de que questões relativas à infância eram questões relativas à caridade e à filantropia. Não era uma questão tendente para o Estado. O Estado tinha que se preocupar com questões da economia, da fazenda pública, e não questão da infância. Então, por um bom tempo, a questão da infância, de certo modo, ficou relegada a ações caritativas, né? Ao chamado a filantropia, que nasce especialmente aí a partir do século XX. A partir do fim do século XIX. No século XX é que você começa a ter uma preocupação, entre aspas, do Estado para a questão da infância. São vários fatores que acabam fazendo com que o Estado tenha que se voltar para essa questão, né? Um primeiro momento, uma primeira questão, por exemplo, é que você começa a ter, nesse momento, uma urbanização maior, né? E você começa a ter a criança mais presente na rua. Por exemplo, São Paulo, né? Cidade de São Paulo. Nesse fim do século XIX, início do XX, né? 1800, fim dos 1800, início dos 1900, você começa a ter uma cidade, né? Com uma indústria mais marcante, a própria cafeicultura, que já trouxe uma imigração grande. Você começa a ter um fenômeno muito presente da criança, né, na rua, inclusive. Então, né, na verdade, a gente marca toda essa questão regulatória relativa à infância, pelo menos para nós, um dos marcos principais é a Lei do Ventre Livre. E essa Lei do Ventre Livre, a gente trata ela como um dos primeiros marcos da regulação do Estado, da questão da infância, porque ela vai regular o trabalho, no fundo, da criança, né? Para quem não conhece a lei definiu o seguinte, que as crianças, filhos e filhas de escravos, a partir da data daquela lei, eram consideradas livres, mas não eram livres, porque isso ela determinava no artigo 1º. No parágrafo 1º, por exemplo, ela vinha dizer o seguinte, que o senhor, né, daquela criança, o senhor da mãe daquela criança, deveria cuidar daquela criança até os 18 anos, né?
até os 8 anos de idade. A partir dos 8 anos de idade, o senhor tinha duas possibilidades. Ou ele entregava essa criança para o Estado e recebia uma indenização de 600 mil réis, né? Ou ele ficava com essa criança e poderia usar o trabalho gratuito dessa criança até os 21 anos de idade. Então a gente diz, essa lei foi aquela que regulamentou o trabalho infantil. A partir desse momento, toda uma construção, né, legal, inclusive o próprio Código Penal de 1890, que é o nosso Código Republicano, depois da instauração da República, né? Então você tem a abolição da escravidão em 1888, a proclamação da República em 1889, um ano após, e em 1890 você tem uma edição de um novo Código Penal. E esse novo Código Penal, você vai ter, por exemplo, crimes que é a capoeira, né? Ou seja, toda uma criminalização, inclusive, de culturas, por exemplo, da população negra, né? Você vai ter uma perseguição, efetivamente, né? Das manifestações culturais, manifestações religiosas, vai transformar em crime, vai se reestruturar aqueles crimes, por exemplo, de mendicidade, né? Ou seja, pedir dinheiro é crime, de vadiagem. Então, todo nesse bojo, de certo modo, você tem o Estado tentando regulamentar. Basicamente, era a população negra, recém-egressa, né, da escravidão, né? Então, a escravidão, né, ela foi terrível aqui nesse país, né? É difícil você, a partir das fontes, acreditar que aqui houve uma democracia racial, né? Nunca houve isso, não há uma democracia racial. Você, por exemplo, tinha Largo do Pelourinho aqui em São Paulo, você tinha a forca, por exemplo. Então, é uma questão muito violenta, né? A questão da escravidão no nosso país e basicamente essa população que é visada por esse código, né, esse controle desse código, é basicamente os negros, né, recém-egressos da escravidão, o homem livre pobre, né, que eram visados. O menor, que começa a aparecer essa palavra, menor, significando indivíduos ligados a uma população marginal, a indivíduos que tinham uma propensão ao crime, né? Então, o dito menor, por exemplo, para a gente ter uma ideia, de 1900 a 1915, metade da população das cadeias públicas da província de São Paulo, né, na época ainda era província, ou seja, no estado de São Paulo, metade eram de menores, né? Menor naquele momento, à luz da lei, era as crianças, né, de 9 até 17 anos. A partir do século XIX, há uma preocupação nesse sentido de controle dessa população que começava a estar mais presente, por exemplo, nas cidades, né? E aí você começa a edição de várias questões, de várias legislações nesse sentido. E uma questão importante se observar nesse momento é que você tem, né, no Brasil, um debate, principalmente após a abolição da escravidão, você tem todo um debate no Brasil contrário ao que eles chamavam de miscigenação, né? Por quê? Porque você tinha um entendimento, isso principalmente na Europa, né? Você tinha um entendimento das elites, da burguesia local, europeia, de que a humanidade estava dividida em raças, né? E aí a ideia de que existiam raças mais inferiores do que outras. Esse era uma perspectiva naquele momento, né, da elite, né, da burguesia. Eles diziam que o que eles estavam dizendo era com base em estudos concretos, né? Então, naquele momento, isso era ciência. Naquele momento, ninguém questionava, porque teoricamente eles comprovavam o que diziam com dados concretos, com estudos concretos. E aí é difícil você questionar algo que se coloca como científico, né, como inquestionável. E essa ideologia que nasce na Europa, né, nasce especialmente na Itália, a partir do Cesare Lombroso, que era um médico italiano, e depois é traduzido em termos jurídicos pelo Raffaele Garofalo, que era um advogado italiano também, que é a criminologia positivista. É uma ideologia justamente que vai entender o seguinte: olha, a miscigenação dessas raças é ruim. Como eu disse, você tinha esses autores dizendo o seguinte: olha, a humanidade está dividida em raças,
existem as raças superiores e as raças inferiores. Os arianos, como eles já se referiam a eles, aos brancos, é a raça mais superior, a mais evoluída, e as outras raças, elas estão num patamar de evolução, mas ainda não são tão evoluídas como a raça branca. E aí vão dizer eles, no mundo biológico, quando você tem o cruzamento de duas raças diferentes, você dá um ser estéril. Você dá um ser estéreo. Então, por exemplo, eles pegavam o exemplo das raças, né? Então você tem, por exemplo, o equino, né, a égua, cruzando com o burro, que são raças diferentes, dá a mula. A mula, para quem não sabe, é um ser estéreo, porque ela é o resultado do cruzamento de duas raças distintas, né? E aí, isso foi usado, esse termo, para se referir àquele indivíduo gerado a partir, né, das relações entre um branco e uma negra, por exemplo. O branco e uma negra, ao se relacionarem e terem uma criança, essa criança, teoricamente, seria equivalente a uma mula, ou seja, estéreo. Ela é estéreo? Não é estéreo, porque não são raças, né? A humanidade só tem uma raça, que é a raça humana. É a raça humana, né? Entretanto, a gente se vale ainda desse termo terrível, que é o mulato, né? A mulata, que nada mais é do que uma referência à mula, que seria essa geração de um indivíduo a partir de duas raças que seriam aparentemente incompatíveis. Como incompatíveis? E essa galera, né? Ou seja, esse grupo que defende essa teoria ali no fim do século XIX, na Europa começa já a ser desacreditada, mas no Brasil ela faz fama. Né, ela começa a fazer fama justamente nesse momento. E qual que é a perspectiva principal dessa teoria? Que aqui no Brasil teve um representante fundamental, que é o Raimundo Nina Rodrigues. Né? O Raimundo Nina Rodrigues, que ele é um maranhense, mas que fez fama em Salvador, né? Não à toa, Salvador você tem uma presença negra ainda maior, até que São Paulo. E você vai olhar, a maioria das obras dele é assim, miscigenação e degenerescência. Então, segundo ele, a miscigenação gera degenerescência. É o mesmo momento que você tem, por exemplo, defesas aqui no Brasil de branqueamento da população. Né? A ideia de que o Brasil só iria para frente quando branqueasse a sua população. E, por exemplo, esses indivíduos todos vão criar a ideia de que o criminoso, o crime, né, ao contrário do que se pensava até então, de que o crime seria uma escolha do indivíduo, o indivíduo escolhe, a partir da perspectiva da criminologia positivista, o criminoso, ele é um doente, ele já nasce criminoso, como vai dizer o Lombroso, né? Ele é o criminoso nato, ele nasce criminoso. E aí ele vai dizer, o crime é uma característica dessas raças mais inferiores, né? E aí ele vai dizer, o crime como uma doença, como qualquer doença, ele expressa fisicamente a doença. E aí ele vai dizer, existem algumas características que ele chamava de estigmas somáticos de degenerescência, existem algumas características que você consegue identificar o criminoso a partir dessas características físicas. E aí, portanto, você vai ter, né, as características que eles vão levantar, basicamente as características, por exemplo, do negro. Então, o Lombroso vai dizer que o criminoso nato teria narinas largas, né, a mandíbula mais desenvolvida, uma desproporção entre a face e o crânio. Então, eles mediam a cabeça, porque dependendo do diâmetro da cabeça, o cara tinha uma propensão a tal crime. E aí a ideia é o seguinte, é que se o criminoso já nasce criminoso, né, vai dizer o Lombroso, o ideal é que a gente atue aonde? Na infância. Ou seja, ele dizia o Lombroso, você já consegue identificar o futuro criminoso na criança, até os 3 anos você já consegue identificar. Se a gente atuar na infância, a gente vai evitar que esse indivíduo, de fato, se transforme futuramente num criminoso. Daí, portanto, essa ideologia se voltar tanto para a questão da infância no Brasil. E, infelizmente, né, é uma ideologia que vai fazer sucesso e vai marcar muito a nossa legislação. Então, o nosso primeiro código menorista, né, que é o código de 1927, que é o primeiro código, a gente brinca que ele é o bisavô do ECA, né, que depois dele vem, bisavô não, o avô do ECA, né, depois dele vem o código da ditadura militar, e aí depois o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse primeiro código de 1927, também conhecido como Melo Matos, né, popularmente, porque tinha um juiz chamado Melo Matos, que ele era terrível, né, e esse código ele vai, de certo modo, assentar em cima dessas teses da criminologia positivista.
A criminologia positivista defendia o seguinte: olha, se o crime é uma doença, né, que acomete alguns indivíduos, como qualquer doença, você não sabe o tempo de tratamento dela. Então a pena não pode ser fixa, como no Código Penal. Por exemplo, cometo furto, eu sei que vou ficar de 1 a 4 anos na prisão, está fixa a pena. Eles diziam, olha, a pena tem que ser indeterminada, uma vez que, teoricamente, ia depender de cada indivíduo a cura ou não, né, o tempo de cura ou não dessa doença, que seria o crime. Não à toa, até hoje, o ECA trata a medida socioeducativa, né, em relação ao jovem de forma indeterminada. Vai depender um pouco da evolução dele. Então, isso, a base está lá. É claro que hoje as pessoas não vão colocar que essa indeterminação se deve à doença, à cura da doença dele, que é o crime, né? As pessoas vão colocar isso como uma questão pedagógica, né? Ela é indeterminada por uma questão pedagógica, mas, no fundo, a origem disso está lá na criminologia positivista, nessa ideologia biodeterminista, racista, que é a criminologia positivista que impactou muito, né? Ainda hoje mesmo o ECA, por exemplo, o jovem que comete um crime contra a vida, né, mata alguém, por exemplo, o adulto vai para o tribunal do júri ser julgado, o jovem não. E por quê? Porque a criminologia também defendia que você não pode julgar indivíduos por meio de populares, que é o tribunal do júri, né, que é formado por indivíduos cidadãos comuns. E aí você vai ter, né, o primeiro código menorista, que é o de 1927, né, porque, como eu disse, você tem a abolição da escravidão em 88, né, você começa a ter um fenômeno muito grande de crianças. O urbano começa a se crescer, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, usando aqui o exemplo de São Paulo, começa a crescer, você começa a ter esse fenômeno da criança na rua, né? Você, nesse mesmo momento, você tem inúmeras fábricas em São Paulo que estão empregando crianças a partir dos 5 anos de idade, né? E aí começa todo o discurso, inclusive, da nossa burguesia ligada à cafeicultura, ligada à indústria, de que lugar de criança não é na rua, de que lugar de criança é na fábrica, é trabalhando na fábrica. Né? Primeiro que a criança, por exemplo, da classe trabalhadora, nesse momento, o local de brincadeira dela era a rua. Né? Então, por quê? Por exemplo, você pensa o Bexiga, tanto é que o próprio Florestan Fernandes, ele vai fazer um estudo dessas brincadeiras infantis na rua nos anos 40, em bairros como, por exemplo, aqui, onde a gente está no Bexiga, né? Porque as casas eram cortiços, então a criança saía para a rua para brincar, né? E fazer brincadeiras e tal. A criança da elite, ela não saía para a rua para brincar, né? Ela morava no Campos Elíseos, por exemplo, naquelas mansões com aqueles quintais enormes, por exemplo, para você. E geralmente até é interessante que o Florestan vai tratar numa categoria que ele chama de trocinha, que eram os grupos de crianças, né, na rua. Os grupos na rua, você tinha em cada rua, por exemplo, nos bairros populares, você tinha uma trocinha famosa, né, que era composta. E, por exemplo, ele vai falar, no Bexiga você tinha trocinhas com uma integração maior entre as crianças. Então você tinha na mesma trocinha negros, brancos, né, claro, todos pobres, vindo de uma classe mais pobre. E ele vai falar, já as trocinhas, por exemplo, dos filhos dos ricos, eram trocinhas mais selecionadas, você não tinha qualquer criança ali. Então, se até então a palavra menor se referia àquela criança que não ainda tinha a maioridade civil para celebrar um contrato, para casar, a partir desse fim do século XIX, início do XX, a palavra menor começa a adquirir esse significado de um indivíduo filho da pobreza, de um indivíduo marginal, de um indivíduo ligado à classe trabalhadora, né? Porque a criança do rico ainda é chamado de criança. Inclusive, a gente brinca que a nossa elite, né, a burguesia, ela nunca quis associar a criança dela à criança da classe trabalhadora. A gente brinca até que quando o ECA veio, né, e acabou com a palavra menor, porque a partir do Estatuto da Criança e Adolescente você não poderia mais chamar de menores as crianças, ou era criança e adolescente. A gente brinca que você via nos editoriais dos grandes jornais, né, Folha de São Paulo, Estadão, que aqueles suplementos voltados para criança começaram a mudar de nome. Então agora, como todas as crianças são adolescentes e crianças, as crianças da classe burguesa passam a ser chamadas, agora não é mais criança, é kids, né? E não é mais adolescente, kids, Então, os salões de brincadeira de criança não se chama mais salões de criança, agora é kids, né? E a mesma coisa o adolescente, né? Agora o adolescente, o jovem filho da classe trabalhadora é adolescente, por causa do ECA, mas o nosso é teen,
né? Então você tem lá a Folha Tim nascendo na Folha de São Paulo. Então essa elite sempre querendo distinguir a criança dela da criança da classe trabalhadora, né? Ela nunca quis, inclusive a mesma nomeação. Inclusive o próprio Vargas, em 1930, ele faz essa distinção no próprio Estado. Ele cria o SAM, que era o Serviço de Assistência ao Menor, que vai dar origem depois à FUNABEM e à FEBEM, e hoje a Fundação Casa, aqui em São Paulo, né? Ele cria o SAM, que era o encaminhamento para os ditos menores, daí o nome, né? Serviço de Assistência ao Menor, e ele cria o Departamento Nacional da Criança, que era presidido pela primeira-dama, que era a Darcy Vargas, que era para o encaminhamento das crianças. Ou seja, o próprio Estado brasileiro, naquele momento, distingue duas políticas, uma voltada para o menor, que era uma política policial, repressora, e uma política voltada para a criança, que era uma política educacional, de saúde, né? Então, o próprio Estado brasileiro distingue as crianças brasileiras entre menores e crianças. Então, você vai ter o Código de Menores de 1927, esse código extremamente racista, né, biodeterminista, ele vai durar ao longo do século XX inteiro, né, praticamente. Ele só vai ser substituído pela ditadura militar em 1979, que é o nosso segundo código, chamado Código de Menorista, que vai se basear numa doutrina, que é a doutrina da situação irregular, e era tão terrível quanto, né? Na verdade, esse segundo código menorista, que só vai ser suplantado, substituído pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele era tão terrível quanto o primeiro, né? Na verdade, ele era mais terrível no sentido de que a ditadura gerou a fome, gerou a miséria, e aí depois criminaliza essa miséria, essa fome, a partir desse Código Menorista de 1979, que vai ser só substituído posteriormente pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Na verdade, isso eu acho que também está muito associado à noção de família, né? A nossa noção de família, até recentemente, até 2002, que foi a mudança do Código Civil, era uma noção, como a gente fala, patriarcal, né? É uma noção do pátrio poder. Então, o poder da família era o poder do homem, era o poder do pai, né? Na lei. E o poder sobre as crianças, inclusive, era do pai, né? Pátrio poder. A partir de 2002 que isso alterou o Código Civil e hoje se fala em poder familiar. Perceba que ainda é uma relação de poder, né? É o poder dos pais sobre a criança, porque a criança, como eu disse, a noção de criança é uma noção de infante, daquele que não sabe o que fala e, portanto, você tem que alguém guiá-lo, né? Então, a família nossa, desde da Grécia até 2002, ela era uma família patriarcal, uma família do pátrio poder, né? A lei até 2002, por exemplo, o Código Civil, era claríssimo nesse sentido, né? Quem que mandava na família era o pai. As únicas possibilidades da mulher poder mandar na família era quando esse pai tivesse mais de 2 anos preso ou desaparecido por mais de 2 anos também. Então, tanto é que a própria palavra família na origem significa o quê? O que significa a palavra família? Fâmulos, vem da palavra fâmulos. E o que é fâmulos? É o conjunto de escravos pertencentes a um senhor na Grécia, né? E dentre esse conjunto de escravos, dentre esses escravos, você tinha os escravos propriamente ditos, como você tinha a mulher e a criança também sujeita a essa autoridade do pater, a autoridade do pai. Entretanto, como eu disse, a partir do Estado, voltando para uma questão de controle efetivamente dessa família, especialmente ali a partir do fim do século XIX e início do século XX, o Estado vai escolher uma figura como se fosse um braço dele dentro da família para meio que representá-lo, né? E essa figura vai ser a mulher, né? Então, o que você começa a ter nesse momento... Reversa, essa é a ideia, é um membro que teoricamente vai ser como diria, uma figura que vai representar o Estado dentro da família, dentro do núcleo familiar, né? Que vai representar o médico. Então você começa a ter o nascimento de várias revistas especializadas, quando começa a nascer essa ideia de como cuidar do bebê,
né? Começa uma crítica às amas de leite, por exemplo, começa um debate de que essas mães, elas que têm que cuidar dos seus filhos, de que elas são responsáveis, essas mulheres, do filho estar na rua, que ela é responsável de não segurar o marido em casa e deixar ele no boteco bebendo, né? Então, nesse momento, você começa uma construção muito forte sobre a mulher, de que ela é responsável pela administração do lar. E ser responsável pela administração do lar acarreta responsabilidade, como eu estou dizendo. Então, se a criança está na rua, a culpa é de quem? Da mulher. Se o marido não vem para casa, depois do trabalho e para no boteco, quem que é a culpa? É da mulher. Então, a partir desse momento, você começa um discurso muito forte em cima da mulher, no sentido de que ela é responsável pela administração daquela casa, que ela é responsável pela administração da família, que ela é responsável em manter a criança longe da rua e o homem longe do bar, o homem longe do boteco, por exemplo. Então, tudo recai, de certo modo, toda a questão relativa à infância, não à toa, no mundo da infância, principalmente no conflito com a lei, você vai, por exemplo, no Fórum da Piratininga, onde os jovens são julgados, é raro você ver um pai lá. Você basicamente vê a mãe. Por quê? Porque, teoricamente, é ela responsável por essa questão, né? O pai também, evidentemente, mas para a nossa sociedade, é ela a responsável por qualquer desvio da família. Se houve desvio na família, a culpa é dela. Ela que não soube efetivamente botar aquela família nos trilhos, né? E até hoje, né? Como eu disse, apesar da lei hoje não tratar mais nesses termos, então hoje a lei reconhece que a responsabilidade pela criança é dos dois, tanto é que a lei não fala mais em pátrio, poder do pai, né? Mas fala em poder familiar, ou seja, os dois, de certo modo, são responsáveis por aquela criança. Ainda hoje, a maioria dos juízes, a maioria da sociedade, quando há algum problema com a criança, quando há algum desvio, ainda hoje a culpabilização basicamente é da mulher. Você tem uma escravidão extremamente violenta, né? Em que as crianças eram força de trabalho meramente, sempre foram. Mesmo após a abolição, como eu disse, há uma regulação desse trabalho, a lei do ventre livre é regulação de trabalho infantil, né, regulação dessas crianças que teoricamente foram libertadas em 1871, mas que na verdade não foram libertadas, ou seja, ficaram trabalhando para o senhor no mínimo até os 21 anos de idade, né, trabalhando de graça, né, o que teoricamente é uma escravidão. E como você falou, né, a questão da situação de rua. No fundo, como você está dizendo, a maioria tem uma impressão de que situação de rua é aquele adolescente sozinho, aquele adolescente que não tem família, né? Vocês que trabalham, vocês sabem, a maioria desses adolescentes tem família, né? A maioria desses adolescentes moram na periferia. Claro que para o Estado, o trabalho de vocês para vocês é um trabalho de acompanhamento, efetivamente, desse jovem. Mas para o Estado, eu acho que ele também tem essa perspectiva do controle, né? Então, como você está dizendo, por exemplo, a abordagem mais de um tipo de jovem, por exemplo, é claro que a ideia, por exemplo, é que eu falo que a gente vive muito esse conflito, nós enquanto educadores, né? Porque enquanto educador, a gente está pensando na perspectiva, né, de tirar aquela criança daquela condição, de melhorar as condições daquela criança. Mas no fundo o Estado, por meio do nosso trabalho, nada mais é efetivamente da preocupação no fundo dele mesmo, do Estado, é o controle dessa população. Não à toa, o que a gente repara é que o direito penal nesse país, ele anda meio que junto com a assistência, né? À medida que você aumenta o direito penal nesse país, ou seja, a perseguição, a criminalização e tal, você também, de certo modo, aumenta a assistência. Então, se percebe que a assistência, o sistema de assistência, né, o SUAS, o chamado SUAS, né, Sistema Único de Assistência Social, na verdade, ele também tem um pouco essa ideia, essa noção de um controle, né? Porque como você está falando, você tem na economia várias reformas no sentido de gerar a miséria da população, né? Um neoliberalismo violento que propõe a retirada do Estado de qualquer direito. Então, teoricamente, você vai cortar verba da saúde, você vai fazer reforma da Previdência, você vai fazer reforma trabalhista, ou seja, você gera miséria, certo? Aí o próprio Estado, a própria burguesia sabe que gerou a miséria, que aquilo gera conflito, e aí ela expande para resolver a miséria, o direito penal e muitas vezes a assistência, como você está observando,
né? Então, ela sabe que essas reformas todas que ela está fazendo, ela vai gerar mais crianças em situação de rua, ela vai gerar mais questão de drogadição, ela vai gerar mais encarceramento, ela sabe disso. Só que, ao invés dela bater no problema, né, melhorar o salário, acabar com essas reformas violentas, aí ela aumenta, então. Então aumentou a criminalidade? Então vamos aumentar a cadeia, vamos aumentar o direito penal. Aumentou o problema da situação de rua, então vamos aumentar a assistência. Na verdade, hoje, pior que nem a assistência, está aumentando o recurso para isso. Mas no Brasil você percebe, de certo modo, uma relação, né? À medida que você aumenta o punho de ferro do direito penal, você aumenta também, de certo modo, a questão da assistência, porque você vai gerar miséria. Ou você cai num ou você cai no outro, né? A ideia, no fundo, não desmerecendo o nosso trabalho, porque, como eu estou dizendo, é uma luta nossa, mas efetivamente, pelo menos a gente percebe, né, na própria ditadura, você teve na própria ditadura tanto um aumento do direito penal, como forma de criminalização, como você teve aumento do próprio serviço social, da própria assistência também. Essa assistência, você tem uma forma de controle dessas famílias, né? O que são a questão propriamente do acolhimento institucional, né? Então, você tem famílias, por exemplo, que estão desempregadas, com problema, você vai ter uma criança, às vezes, em situação de rua. Então, o Estado prefere, às vezes, acolher aquela criança, encarcerar, por exemplo, para que você não tenha esse problema. Então, você vê claramente um aumento da assistência e ainda de forma mais perversa, porque é o aumento da assistência de forma precarizada, que é o que a gente vive, né? Hoje a gente estava dando a oficina lá no Taiguara e a gente faz aquela apresentação e aí um dos educadores, que eu acho que é o assistente social, ele falou, sou assistente social, mas não sou do SUAS. A gente viu e falou assim, é do SUAS. Só que a gente é terceirizado, então aparentemente a gente não é. Mas a gente está fazendo o trabalho do SUAS, né? Como a gente teoricamente é terceirizado, a gente não é contratado diretamente pela prefeitura, então eu não sou assistente social do SUAS. Como não? Eu estou fazendo o serviço da assistência social do SUAS, né? Então, houve um aumento da assistência, aparentemente, né? Você fala, nossa, então o Estado está investindo de forma precarizada, né? O que infelizmente é o nosso trabalho, como você falou, fechando o serviço, mas o que a gente percebe muito claramente é isso, né? Em momentos de crise em que você aumenta a miséria, o Estado aumenta esses dois braços, o direito penal para reprimir e a assistência. Então, aqueles que conseguem escapar do direito penal da prisão acabam caindo nas redes da assistência, de certo modo, desse controle que a assistência acaba promovendo também dessas famílias, né? Porque acaba sendo, queira sim, queira não, o SES nem tanto, mas MSE, você controla a família, né? O SAICAS, você acaba controlando, é uma forma de você manter, de certo modo, aquela família dentro do eixo, né? E controlada, de certo modo, por meio desses programas também. Então, eu acho que a perspectiva é essa, né? Como eu estou dizendo, infelizmente, não é pela assistência que a gente vai resolver essa questão. A gente tem uma dívida, né? Porque, como eu estou dizendo, a assistência ela vem para resolver um problema que foi criado anteriormente, né? Então, é difícil a gente, por meio da nossa atividade, ela acaba atacando a consequência, né? A gente tem que atacar a causa. E uma primeira questão, como eu estou dizendo, é tentar questionar um pouco esse Estado que, como eu disse, há centenas de anos, aí, há séculos e séculos, ele não aceita governar para nós, né? É um Estado que governa para si mesmo, que a gente falou da autocracia. A dívida, inclusive, com essa questão da escravidão, né? É impressionante hoje a gente ter que ainda combater discurso de democracia racial, né? Isso não deveria mais estar em pauta, isso já deveria ter sido superado. A gente deveria reconhecer que a gente tem uma dívida com essa questão da escravidão ainda, que não foi resolvida, que as pessoas falam em democracia racial. A questão da criminologia, por exemplo, né? Que, como eu disse, é uma ideologia extremamente racista, biodeterminista, que vira e mexe, ela volta, ela está aí, né? Constantemente, estão alegando ela constantemente de novo. Então, eu acho que para que a gente possa começar a discutir de forma efetiva, eu acho que é uma luta que antecede muitas vezes esse nosso trabalho, né? Infelizmente, o direito penal, a questão da assistência, ele está atacando, né? Está tentando resolver a consequência e não efetivamente a causa.